Olá, eu sou Marliolante e a aula de hoje é drogas. O tema é drogas. E para falar sobre esse tema, um tema tão complexo e tão presente no cotidiano da sociedade, sempre está nos rodeando, tanto as drogas lícitas como as ilícitas, né? Nós sabemos os malefícios que elas nos causam. Para trabalhar esse assunto, eu pedi para as crianças pararem um pouco, sozinhas, quietinhas, e pedi para que elas pensassem em alguma coisa que elas têm dentro dela que as incomoda. Para pensar em algo que elas não gostam em si. Alguma coisa sobre autoestima baixa, alguma coisa que elas têm guardada no coração e que muitas negativas que elas têm guardada dentro do coração e que muitas vezes elas não falam para ninguém. Tipo assim, quando se sente diminuídas, quando gostariam de ter alguma coisa que não tem, quando acham que o outro é melhor do que ela, quando se algumas têm aquela sensação de não ser amado ou amada por alguém, para elas pensar nesse sentimento negativo que de vez em quando ela sente aqui no coração, pedir para elas pensarem nisso e depois pedir para elas lembrarem desse sentimento, mas colocarem ele de uma forma contrária. Pensarem numa coisa boa. Se elas achavam que alguém não gostava delas, que tinha um amigo que não gostava, se ela achava que ela não tinha competência para fazer uma determinada coisa, pedir que elas pensassem o contrário. Se eu penso que meu amigo, meu irmão não gosta de mim, então eu vou pensar, não, ele gosta de mim. Eu sou capaz. Eu sou amado por Deus. Eu sou amado pelas pessoas. E a partir daí nós começamos a trabalhar o assunto. Começamos a falar sobre as drogas, e as drogas, principalmente as ilícitas, aquelas que são proibidas, mas que existem. A cocaína, a maconha, o crack e toda a negatividade que essas drogas arrastam para a vida de quem usa. E como essa escolha, que num primeiro momento parece uma bobeirinha, que é só um experimentar, passa aos poucos um uso contínuo, constante, passa ao abuso e chega à dependência. Ao mesmo tempo, eu disse a eles que a droga traz essa sensação de euforia, esse bem-estar maravilhoso, ela também deixa o indivíduo lá embaixo. Ela lida com essa polaridade, aquela extrema felicidade e depois a decadência, uma depressão, uma tristeza, uma angústia. Isso a parte emocional, antes de falar dos problemas físicos que as drogas causam. E eu deixei para eles bem claro que na vida nem todo dia é festa. Nós não podemos querer todo dia estar na euforia, só alegria, porque essa não é a vida real. A vida real nós temos que buscar este equilíbrio, saber lidar com as adversidades da vida, com aquela tristezinha, com os trabalhos que nós temos que fazer, com a rotina. Então nós temos que procurar esse equilíbrio, e esse equilíbrio a droga não nos traz. O que nos traz o equilíbrio é a gente se lembrar que nós somos filhos de Deus, que nós temos dentro de nós o que nós precisamos, nós não precisamos buscar lá fora, principalmente nas drogas, né? Nas drogas ilícitas e muito menos naquelas drogas que são vendidas nos bares e que tem dentro da nossa própria casa, como o cigarro, como as bebidas alcoólicas, que socialmente tudo isso é aceito e porque nem todos têm a mesma tolerância a esse tipo de
de droga, né? Que são as lícitas. Uma pessoa pode tomar um pouquinho de cerveja e ficar bem, e a outra tem uma dependência que aos poucos vai aumentando e também causa o mesmo prejuízo que as drogas ilícitas, né? Aquela euforia e depois aquela decadência, voltando para o equilíbrio. Vamos voltar, precisamos desse equilíbrio na vida. Procurar ajuda externa, sim, quando alguma coisa não está bem, mas procurar pedir ajuda conversando com alguém de sua confiança, pedir ajuda dos seus problemas, das suas frustrações, da sua falta de confiança com pessoas especializadas, com psicólogos, com algum médico, e as coisas do dia a dia, conversar com os pais, conversar com os professores, conversar com um amigo que saiba dar bons conselhos. Então, basicamente, essa aula, ela foi para que as crianças pudessem prevenir, principalmente isso, o que parte do coração delas, aquela insegurança, aquele não pertencimento a um grupo. Não pertencer, não se sentir acolhido, faz muitas vezes, a grande maioria das vezes faz com que as pessoas procurem se refugiar nas drogas. Por isso foi o exercício do começo. Porque quando nós sentimos alguma coisa ruim que nos desvaloriza, que vem tudo do nosso pensamento, nós temos que reverter tudo isso para que a gente não chegue a esse extremo do uso das drogas. E durante a aula, é lógico, como sempre, a aula quem faz são os alunos, com a ajuda deles, com os exemplos que eles nos trazem. E uma menina disse, a Maria disse, professora, estava sentada em frente à minha casa com minhas amigas e passou um rapaz e ficava virando em círculo, rodando, virando cambalhota, batendo cabeça, e alguns deram risada. E eu disse, infelizmente isso não tem graça nenhuma. Já pensou se fosse alguém da nossa família que estivesse passando por essa situação? Maria, o que você acha que aquele rapaz tinha? Tinha usado alguma droga? Ela falou, tinha, professora. Ele estava muito diferente. E eu perguntei, já pensou se alguém filmasse essa pessoa, esse rapaz, e a hora que ele estivesse bem, no seu juízo normal, mostrasse essa filmagem para ele, como vocês acham que ele se sentiria? Ah, professora, acho que com muita vergonha, muito triste. Eu falei, então, realmente é isso que nós temos que ver. Como é triste alguém passar por essa situação. Então, que bom que a gente pode perceber isso enquanto nós não estamos nesse caminho das drogas, enquanto vocês não estão, nós estamos aqui para prevenir, para que a gente não chegue nessa situação que essa pessoa chegou, de poder olhar e ter o poder de escolher não passar por isso. Mas a partir do momento que a pessoa está nessa vida, que ela já entrou, nós temos que ter compaixão, né? E a família ajudar sempre que for possível, sempre que a pessoa quiser sair dessa. E também teve, é lógico, um comentário de um menino que disse, professora, tem família que até abandona a pessoa que usa droga. Pois é, às vezes a família tem que tomar essa atitude porque não consegue mais conviver com tudo aquilo que vem por trás deste uso das drogas, que geralmente vem a delinquência, começam a roubar a própria família, começam a aprontar tanto dentro de casa e não querem a ajuda da família, e a família precisa se afastar para deixar essa pessoa viver o que ela quer viver, mas lembrando aquela historinha do filho pródigo, o filho sai, pede para o pai tudo que ele tem direito. Tudo que é meu, pai, me dá, que eu quero viver. O pai dá e ele vai viver a felicidade. E assim é o usuário de drogas. Ele não ouve a família, ele não ouve depois que ele entra nesse mundo. Ele só vai, infelizmente, se afundando cada vez mais. Mas se um dia ele quiser voltar, ele pedir para voltar,
e der para fazer com que ele volte, se a gente conseguir ajudar, fica a mesma história daquele filho pródigo, que quando ele pediu para voltar, o pai fez uma grande festa. E assim Deus faz também uma grande festa quando alguém que estava nas sombras quer retomar a luz, quer retomar do lugar da sua essência, da sua divindade com Deus, né? Porque Deus nunca sai de perto da gente. A gente que se afasta muitas vezes. E as drogas, de um modo geral, elas nos afastam de Deus. Mas assim como o filho pródigo foi bem recebido por aquele pai, fazendo festa para ele porque ele quis retornar, assim é o caso daqueles que usam drogas e querem também uma ajuda. Que vitória se alguém que está nas drogas pede essa ajuda. E é isso. Mas enquanto vocês que não estão nessa e podem escolher ainda, então não use, não experimente, porque é um caminho difícil de sair e é um caminho que a pessoa se prejudica muito, prejudica os que estão ao seu redor, mas o maior sofredor é ela mesma. Então vamos fazer boas escolhas. E as boas escolhas nós estamos aprendendo aqui no dia a dia, nas aulas que estamos dando todas as semanas. Fazer boas escolhas e ficar longe das drogas é uma ótima escolha. Tenha um bom fim de semana.